O segundo episódio da temporada veio mais morninho do que o primeiro, a história não andou muito, mas pelo menos a gente tem assunto pra falar. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Por aqui toda segunda-feira a gente tem análise do episódio da semana de From. Então se você ainda não é inscrito, já faz o favor de se inscrever. E bora começar falando da única que está lá fora, que é a Tabitha. No início do episódio, a Tabitha tá dormindo no sofá da sala do pai do Victor e ele dormindo também na poltrona do lado dela com uma arma na mão. Nessa hora eu já tava achando que ele tava fazendo ela de refém. E realmente estava. Quando ela acordou, ele explicou pra ela que ela desmaiou ali na frente da casa dele, só que ele realmente usa a arma pra manter ela ali, pra ela não escapar, porque ele quer saber de onde ela tirou a lancheira do Victor. Ela começa então a contar toda a verdade pra ele, mas ele obviamente não acredita, inclusive chama a polícia. Só que antes da polícia chegar, a Tabitha fala uma coisa que faz ele ficar encucado. Então quando a polícia chega, ele só manda eles irem embora. O que a Tabitha disse que fez ele ficar encucado assim foi: eu pensei que se eu salvasse as crianças presas na torre, eu poderia salvar a minha filha do que estava acontecendo com ela. E aí ele explica pra Tabitha que a esposa dele, antes de desaparecer, ficava falando sobre isso das crianças presas na torre. Tudo começou, na verdade, no aniversário de 35 anos dele. Ele contou que ele e a esposa eram hippies, usavam drogas e tal na época, mas que eles pararam quando eles tiveram o Victor. E aí no aniversário de 35 anos dele, a esposa deu a ideia deles relembrarem os velhos tempos. Então eles deixaram as crianças com os avós e foram lá se encher de ácido. E foi aí que a esposa dele começou a ouvir vozes e ver coisas estranhas. A esposa dele pintava tudo que ela via e ele levou a Tabitha para ver essas pinturas. E essas pinturas representavam tudo que tinha dentro da cidade, né? Tinha as crianças, tinha o restaurante, a torre. E ele também diz para ela que a mulher dele tinha sido escolhida, que ela dizia, né? Que ela tinha sido escolhida para salvar as crianças, mas que ela não tinha sido a primeira escolhida, já tinham vindo outros antes dela. E todos esses outros que foram escolhidos antes dela falharam na missão e não conseguiram sair da cidade. O que nos leva à conclusão de que sim, a escolhida da vez é a Tabitha, agora é ela que tem essa função de salvar as crianças mesmo, porque antes de sair ela estava vendo as crianças chamavam por ela e foi inclusive uma criança que ajudou ela a sair de lá. Então aquela dúvida que a gente teve no final da temporada passada, pelo menos pra mim, acabou de ser respondida, que era aquela dúvida se o menino de branco era do bem ou era do mal. Pra mim, já foi respondido que ele é do bem, sim, porque ele tá ajudando a Tabitha nessa missão de salvar as crianças, por isso que ele ajudou ela a sair da cidade. Até porque, aparentemente, ela foi a primeira que conseguiu sair da cidade, né? E então, se o menino fosse do mal, ele não ajudaria ela a sair da cidade, de fato. No fim da temporada passada, muita gente ficou com essa teoria de que talvez a Tabitha não tivesse saído da cidade, que fosse tudo uma ilusão e tal. Mas eu agora já acho que ela realmente saiu. Eu tenho certeza, pelo menos, de que ela saiu, que aquilo ali não é ilusão nem nada. Se ela não tiver saído, vai ser um grande plot twist, porque eu realmente não tô esperando por isso. Na verdade, antes eu achava que quem tinha saído da cidade já era a irmã do Victor. Nossa, eu tinha, assim, quase certeza de que a irmã do Victor tinha conseguido sair da cidade, mas agora eu já não penso mais isso. Eu acho que ela não conseguiu sair, mas eu acho que ela ainda está viva dentro da cidade. Até porque a gente aqui não tem noção nenhuma do tamanho daquele lugar. Pode muito bem existir um outro grupo de pessoas que nunca se encontraram com aquelas pessoas que a gente está vendo ali. Tanto é que existem aquelas casinhas que o Kenny e o Jimmy encontraram. O que são aquelas casinhas? Alguém tem que ter construído aquelas casinhas, porque elas foram construídas em uma área que evidencia muito a presença de seres humanos vivendo ali. E eu digo isso por dois motivos. Primeiro, elas foram construídas muito próximas ao lago. Aquelas casas ali não têm encanamento, então elas precisavam realmente ser construídas perto de um lago para que as pessoas pudessem ir lá pegar água, até pescar, né, para se alimentar. E segundo, existem várias plantações ao redor do lago. Alguém tem que ter feito essas plantações. Então, a pessoa construiu a casinha para morar ali, para poder ter acesso ao lago e às plantações. Então, agora pode não morar mais ninguém, mas em algum momento morou gente ali, e assim como eles só encontraram aquelas casinhas agora, eles podem vir a encontrar outras casas e outras pessoas mais pra frente. Por isso a minha aposta agora é que a irmã do Victor ainda tá viva e tá lá dentro da cidade. Me contem aqui a opinião de vocês sobre isso. E aproveitando que eu já puxei aqui o gancho do Kenny e do Jim, eles voltam da floresta super animados, né, gente? Porque eles acharam aqueles alimentos, então eles voltam felizes e saltitantes, doidos pra
contar pra galera que eles acharam alimento. Mas quando eles chegam na cidade, eles dão de cara com a terrível notícia da morte da Tian Chen. O Kenny, a princípio, ele nem quer saber como é que foi que a mãe dele morreu, porque ele obviamente já sabe que foi culpa dos monstros. Então ele pede pra Christy pra ela dar um jeito no corpo da mãe dele, pra que ela não fique desfigurada quando ele for ver ela, e ela consegue fazer isso com a ajuda do Jade. Já a dona, quando fica sabendo do que aconteceu, primeiramente fala, o que eu acho que todo mundo que assistiu o episódio queria falar pro Boyd: pra que você foi se arriscar desse jeito? Gente, eu compreendo que aqueles animais eram o único recurso que eles tinham naquele momento, né? Os possíveis últimos alimentos. Eu não acho que a morte da Tian Chen foi culpa dele, não acho mesmo, porque ela é uma adulta, ela tomou a própria decisão dela. Ele, inclusive, quando tava tentando levar a vaca, ele ainda falou pra ela entrar, ela se recusou a entrar, mas se arriscar daquela maneira, eu achei uma atitude muito impensada da parte dele. É claro que ele agiu no calor do momento, não deu tempo de parar pra pensar, porque ele viu os animais todos andando, né? Ou seja, o último alimento deles indo embora, então ele fez o que ele achou que tinha que fazer. Mas eu confesso que quando eu vi ele fazendo aquilo, na hora me bateu uma raivinha, porque na hora me pareceu uma atitude muito idiota. Essa galera precisa começar a pensar que tudo ali dentro é manipulado pelo mal. Os monstros controlam tudo. Então eles têm que começar a pensar que os monstros vão procurar todas as maneiras possíveis e imagináveis de acabar com a raça deles. E esse acabar com a raça deles não necessariamente é só matar, né? Não é só destroçar, não é só isso. É acabar com a sanidade mental deles também. Mas isso que aconteceu agora, eu acho que pelo menos vai servir de alguma coisa, né? É possível que agora eles não entendam que os monstros não estão pra brincadeira. Eles envenenaram as plantações deles, eles soltaram os animais, eles vão ter que entender que as coisas ali estão só piorando. Coisa que o Victor fala o tempo todo e ninguém dá ouvidos a ele. Mas enfim, outra coisa importante que também aconteceu no episódio foi com a Fátima. Ela continua com sintomas muito fortes da gravidez dela e dessa vez ela chegou até a perder um dente. O Ellis leva ela pra clínica e lá a Marielle diz que é devido à falta de alimentação dela, porque ela tá dias sem conseguir comer. Então eles basicamente dizem que isso do dente cair é normal, apesar de eu não achar que é normal, mesmo que ela esteja 4 dias sem comer. E aí uma coisa muito estranha acontece quando eles voltam pra casa da colônia. A Fátima se depara com os vegetais estragados que eles escolheram e ela fica com uma louca vontade de comer eles e ela realmente parte pra dentro e come mesmo. Na temporada passada a gente viu ela falando, ela desacreditada, né, de que estava grávida, porque ela disse que antes de entrar na cidade os médicos disseram pra ela que ela não poderia engravidar. Então só aí já é estranho dela ter engravidado e principalmente ter engravidado dentro daquele lugar, né? Parece muito impossível. E agora mostra ela com sintomas fortíssimos, dente caindo e com um desejo incontrolável de comer comida estragada. Das duas, uma. Ou isso é a cidade tentando fazer mal a ela mesmo, mexendo ali com a cabeça dela, ou esse bebê dela não é exatamente humano. Que até faria todo sentido, né? O bebê dela poder ser um dos monstros de lá. Mas como é que isso aconteceu, né? Porque o pai é o Ellis. Mesmo eles estando lá, o pai não é um monstro. Então, muito doido isso. Mas eu também não descarto a possibilidade de ser um bebê normal e a cidade simplesmente está mexendo com a cabeça dela, porque a cidade está mexendo com a cabeça de todo mundo ali. Esse episódio, por exemplo, quando o Kenny estava lá sofrendo com a notícia da mãe dele, o rádio do restaurante começa a tocar Celebration, como se os monstros estivessem jogando na cara do Kenny que eles conseguiram matar a mãe dele. E outra, no fim do episódio, Jim recebe uma ligação e na ligação fala que é o filho dele que morreu, que é o Thomas. Então a cidade, ao mesmo tempo que está partindo para cima ativamente para tentar acabar com a raça de todo mundo, ainda estão tentando acabar com o psicológico de todo mundo. Então eu não duvido que essa questão da Fátima seja a cidade mexendo com ela e o bebê dela possa ser um bebê normal. Ah, ainda tem a questão do Boyd e da Tian Chen também, né? Os monstros naquele momento poderiam ter matado os dois, mas eles não quiseram matar só ela pra fazer ele sofrer. Então eles gostam de fazer as pessoas sofrerem. Isso mostra um controle muito grande dos monstros sobre tudo que acontece ali na cidade. Parece que não importa o que eles façam, os monstros sempre estão no controle de tudo. E é por isso que sempre foi necessário ter alguém do lado de fora para acabar com aquilo tudo. Não que a pessoa que está lá fora vá acabar só ela, né, sozinha, conseguir alguma coisa. Mas a pessoa que está lá fora, de repente, consegue informações que quem está lá dentro não conseguiria nunca. Por isso que o objetivo das crianças, né, para elas serem ajudadas pelo escolhido ou a escolhida, sempre foi fazer a pessoa ir pro lado de fora para conseguir de fato ajudar. Porque lá dentro ninguém consegue ajudar. Então eu acredito que lá fora a Tabitha vai conseguir as informações necessárias de tudo que eles precisam fazer para acabar com aquele pesadelo. Então, para mim, em algum momento, ela vai ter que voltar para a cidade com essas informações, porque como é que ela passaria as informações
informações às pessoas se não tem comunicação, né? E eu acredito que no momento em que ela tiver todas essas informações, que for a hora dela voltar lá pra dentro pra ela usar isso, vai ser aquele menininho de branco que vai ajudar ela a voltar pra cidade. Eu tô doida pra ver a cara de todo mundo quando a Tabitha voltar pra cidade. O povo vai ficar incrédulo. Eu acho que eles vão pensar que é a cidade tentando enganar eles, não vão achar que é ela de verdade. Igual a esposa do Boyd. O povo não vai aceitar que é ela. Vai ser muito divertido isso. Me contem aqui embaixo o que vocês acham. Que tristeza que só tem um episódio por semana, meu Deus. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda segunda-feira sai vídeo novo falando sobre o episódio da semana de From. E se você não assistiu da semana passada, eu vou deixar ele aqui ao lado, tá bom? Beijinhos e até a próxima.